Santa noite, família amada, família querida. Santa noite, Hugo. Santa noite, Andréia. Santa noite ao nosso convidado especial hoje, né? Deixarei as honras para Hugo Sanches apresentar. Santa noite, minha gente. Santa noite, todos vocês que já estão aqui. Que alegria estarmos juntos. E hoje um programa mais que especial, né? Uma conversa mais que especial, acho que melhor do que, assim, que as quintas aqui, com um convidado muito especial. E acolho, e eu quero que vocês todos aqui que estão aqui no nosso canal acolham também o nosso convidado. Eu vou deixar para... Tá me ouvindo? Eu vou deixar aqui para, né, ele se apresentar, fazer eu vou fazer as honras, mas vou deixar ele dizer, né, quem ele é. Mas já fazendo aqui esse início, né, André? É o Marco, ele é consagrado, Luíra, da comunidade Face de Cristo, psicólogo. Já dei uma olhada ali no Instagram dele. Eu vi ali que tem mais de 10 mil atendimentos desde 2014, salvo engano. Marco, você confirma, se eu estiver mentindo, você também me diz aí. Mas, cara, um prazer receber você, uma alegria para a nossa comunidade, falo aqui em nome da comunidade também, Missão Resgate, te receber, obrigado por ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que essa conversa de hoje vai impactar muitas vidas e muitas pessoas que estão aqui. Marco, com você. Boa noite, gente. Alegria estar aqui nesse podcast. Prazer, Hugo, prazer, Luíra. É uma alegria muito grande para mim estar aqui partilhando com vocês, né, nessa nossa conversa. Eu me chamo Marco, sou consagrado da comunidade Face de Cristo, aqui em Fortaleza. Uma comunidade que tem, né, como um carisma muito próximo, né, o nome do podcast, né, Conversa em Família. E de profissão sou psicólogo, né? Me formei no final de 2014, então desde 2015 realizo atendimentos clínicos, né, acompanhando, ajudando as pessoas a poderem desenvolver essa personalidade para poder responder bem aos desafios diários que a vida apresenta. Que coisa boa, Marco. E mais uma vez, uma alegria, né, te receber. E, Marco, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, vai ficar sabendo agora. A sua comunidade ela tem um contato muito próximo com a nossa, uma ligação, podemos dizer assim, porque o nosso fundador, o Geraldinho, no início ali da sua adolescência, juventude, salvo engano, né, Andréia? Tu vai me dizendo aí, Andréia. Eu lembro, mas tu tem os detalhes, né? Ele teve um problema na perna e teve que se internar em Fortaleza e o mínimo que ia ter era a perca da perna, o mínimo que ia acontecer. Algo muito mais grave ia acontecer. E eu lembro dessa história que a gente, quando na comunidade conhece, né? No início da comunidade, né? Quando a caminhada apresentava. E teve uns membros da igreja, enquanto comunidade, que foram lá rezar por ele. E, salvo engano, era o fundador da sua comunidade, eram os membros da sua comunidade, da Face de Cristo, né, Andréia? Foram lá e rezaram no fundador, e aí já veio o primeiro milagre da vida do nosso fundador. Apresentaram a ele o Deus do impossível. Então, em nome da comunidade, a gente já agradece, né? Que coisa, que como nada é coincidência, tudo é providência. Que providência hoje estamos aqui. E eu não sei se você conhecia, Marco, essa história. Eu conheci essa história porque, se eu não me engano, em 2000, nos 35 anos da nossa comunidade, o Geraldinho ele veio para cá, para o congresso, e ele contou essa história. Só que agora que eu estou associando, tipo assim, que honra, né? Tá aqui dialogando com vocês, tá aqui conversando com vocês, representando também os meus irmãos, né? A fundação, enfim. Essa grande graça, essa grande alegria dessa vida. Você faz parte da comunidade desde quando? Eu faço desde 2007. 7, né? Isso. Sou desde 2007, eu tenho 31 anos. Desde 2007 eu tinha 15, foi quando eu entrei na comunidade. Que bênção. Ou seja, o processo também da faculdade, você já fazia parte da comunidade, né? Sim. Que é um detalhe muito importante. Desde 2016 foi minhas primeiras promessas e esse ano foram as promessas definitivas. Coisa boa. Que honra. Né? E eu vi também o Instagram ali do Marco, eu dei uma olhada lá, né? Eu vi também ele falando lá da faculdade, Luíra, você falava interessante. Ele falava né, teve um livro ali também que deu uma ajuda, não foi, Marco? Porque nós temos nossas crises, nós temos nossos problemas pessoais, nossas dificuldades em relação à fé, em várias áreas também. Principalmente em caminhada, Principalmente né? em caminhada, com certeza, sabemos com certeza. Das dificuldades que a gente enfrenta também. E teve a leitura ali do livro Em Busca do Sentido, não foi, Marco? Pelo menos eu vi lá. E que deu uma ajudada ali, não foi?
Cara, é uma história muito, assim, muito forte que eu tive com o livro Em Busca de Sentido do Viktor Frankl, porque o que é que acontece? Quando você vai para a faculdade de psicologia, a maioria das pessoas, eu não digo todos, né, mas a grande maioria das pessoas vai porque tem um propósito de ajudar as outras pessoas. Perfeito. Né? Então, a grande maioria diz isso quando chega na faculdade. E aí, óbvio, você chega na faculdade, você se depara com diversas áreas da psicologia. Né? Você pode diversas áreas de atuação, enfim. E é engraçado porque eu já fazia, a faculdade era muito longe da minha casa. Então eu já gastava muito tempo para ir, eu precisei negociar na própria faculdade, porque eu não queria abrir mão da vida de missão, do grupo, das coisas. Só que eu comecei a me deparar com a faculdade muito mais do que secular, né? Perfeito. Então, há desafios enormes com professores, com colegas de faculdade, não só em questão de entrar ou não entrar em debates, mas eu já tinha vindo da Jornada Mundial de Madrid, que aconteceu em 2011, foi lá que eu tive a minha experiência vocacional com o Novos Carisma. Perfeito. E aí eu ganhei, toda a jornada, né, ganhei aquela cruzinha. E aí eu já ia para a faculdade com a cruz no meu segundo ano de faculdade. Então era um chama, né, para as pessoas dizerem alguma coisa, as pessoas questionarem, enfim. E aí eu comecei nesse, tipo assim, terceiro ano de faculdade, terceiro, quarto ano de faculdade, eu comecei a entrar numa crise do tipo assim, cara, será que isso é para mim? Será que vale a pena? Etc. E aí foi quando no sexto semestre eu recebi, um amigo me indicou o livro do Viktor Frankl. E depois que eu li, eu disse, poxa, né, aquilo que a gente experimenta na vida em comunidade, na vida em Deus, né, de transcender o sofrimento, tem alguém na psicologia que fala disso. Perfeito. E fala muito bem. Bacana, bacana. Não, pode continuar, eu só... Não, e é interessante, você falava, eu pensava, né? É essa a visão que nós, como cristãos, precisamos ter. Não é que a gente tenha que fugir dos lugares, mas a gente tem que ser a diferença onde estivermos, né? Então, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em casa, seja aonde nós estivermos, a gente precisa ser a diferença. Então, nós precisamos estar inseridos nesses lugares. Então, enquanto você falava, eu pensava justamente nisso. E tem tudo a ver também com o tema que a gente vai tratar hoje, porque a mudança começa comigo, a transformação começa comigo. Então, as outras coisas não vão mudar, entre aspas, né? Mas quando eu me transformo, quando eu sou essa luz em alguns lugares, eu consigo já ir transformando também um pouco aquele ambiente, né? Perfeito. É exatamente isso, assim. Uma das coisas que a faculdade ela me ensinou muito foi a dialogar com pessoas que pensam diferente de mim. E isso é um grande desafio que a gente tem nos dias de hoje. Porque, por exemplo, no meu setting de trabalho, né, no atendimento clínico, não importa a minha opinião e a opinião da outra pessoa. Né? Eu estou ali para trabalhar as questões que ela traz, para resolver a demanda que ela traz. O que é fundamental é que eu tenha um olhar para a pessoa como um todo. Né, que é aquilo que a gente aprende também na vida de fé. A pessoa ela não é reduzida à dimensão A, à dimensão B da vida dela, não. Ela é uma pessoa como um todo, né? Mas, assim, em outras atividades profissionais, querendo ou não, a gente tem a tendência a servir pessoas que têm uma proximidade conosco, né? De atender pessoas que temos ali uma certa afinidade de pensamento, etc. E a faculdade ela me ensinou muito a dialogar com essas pessoas diferentes e de começar a perceber que não são as pessoas que precisam mudar, né? Porque eu não tenho controle sobre elas. Quem tem que mudar sou eu. E isso aconteceu já no início, na faculdade, né, quando eu tive um primeiro embate, né, de fé com um professor, que foi bem desafiante mesmo. Eu disse assim, eu não vou mudar a cabeça dele. Do que adianta, por exemplo, eu ganhar essa discussão e sair daqui perdendo a alma, né? A dele e correndo o risco de perder a minha, né? De nada adiantava, né? De nada adiantava. Mas, Marco, segura aí só um pouquinho, porque vou pedir agora para você que está aqui, você vai desativar o bate-papo, você vai dar seu like para o YouTube entender que essa conversa hoje é muito valiosa, tem relevância, e aí você vai compartilhar. Manda aí em todos os seus grupos. Nós estamos no Instagram, Andréia?
Você, né, no Instagram aí você também vai mandar, vai compartilhar, manda nos grupos dos combatentes, manda no grupo dos amigos, manda em todos os grupos, que hoje nós temos um convidado especial e vai falar desse tema muito importante para nós enquanto cristãos, para nós enquanto casados, para nós enquanto profissionais, enfim, em todas as nossas áreas. E Marco, transformar dentro, né? O primeiro ponto é esse, né? Eu tenho que transformar. Eu tenho que realizar essa mudança. A começar por mim, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito lá em casa, né? No nosso relacionamento, enquanto casados. Mas é como o Hugo falou, né? Em todos os ambientes que a gente tá, faz toda a diferença. Essa transformação. Isso é um ponto crucial, porque, como eu estava dizendo, a gente quer transformar diversas coisas, né? A gente quer transformar o cônjuge, a gente quer transformar os clientes, a gente quer transformar colegas de trabalho, a gente quer transformar... E muitas vezes nós desejamos essa transformação num desejo bom. Eu quero que o outro seja melhor. Por exemplo, quando eu me recordo dessa história do professor, eu sabia que, tipo assim, que ele não era feliz com o discurso dele. Eu sabia que existia uma felicidade maior. Só que eu não transformo o outro com as minhas próprias mãos. A única pessoa que eu tenho controle é sobre mim, é sobre as minhas posturas, é sobre a minha atitude. E quando você vira essa chave, né, muitas pessoas, se eu virar essa chave, então eu vou me fechar em mim mesmo, vou ser uma pessoa egoísta, eu não vou mais me importar com as outras pessoas. Né? Pessoas, até elas questionam assim, mas se eu não insistir na transformação do meu filho, do meu cônjuge, etc., então não me importo mais com ele. Eu disse, não é isso. Você tem que focar naquilo que você tem controle, na tua postura. E aí, fechando essa história do professor, foi quando eu comecei a perceber. Eu tive vários amigos na época, né, que tiveram um embate direto com ele, antes de eu ter o diálogo com ele, e não teve nenhum fruto. Eu corro o risco de ter a mesma postura e de colher os mesmos resultados. Né? Foi quando aí eu já tive as primeiras impressões. Né? Tipo assim, não, quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar a forma, eu tenho controle sobre uma coisa, sobre a minha postura de diálogo com ele. E assim foi com todas as outras pessoas. Né? Óbvio que não é fácil. Você espera, a gente tem muitas expectativas sobre as pessoas, a gente tem muitas expectativas sobre as pessoas que nós amamos, nós temos muitas expectativas sobre uma série de questões. Né? Então, é sempre esse processo de compreender que essa transformação, ela começa em mim e que ela precisa adentrar no meu coração. Né? Porque aí também tem um outro detalhe. As pessoas, elas cuidam muito da área externa. Eu digo as pessoas e me incluo nisso também. A gente cuida do nosso corpo, que é maravilhoso, que é lindo, que é show de bola. A gente cuida, por exemplo, da nossa vida profissional, que é ótimo, que é lindo, que é maravilhoso, etc. Né? A gente busca querer ascender profissionalmente, a gente busca participar, né, de ter uma vida espiritual, então participar de grupos, né, participar de comunidades. Tudo exteriormente está lindo. Só que muitas vezes a gente diz assim, por que eu continuo com as mesmas atitudes? Porque a mudança ela precisa adentrar primeiro. Ela começa em mim, ela precisa entrar. Ela precisa penetrar no meu coração, sabe? Perfeito. E Marco, é interessante você falava, porque dentro da nossa comunidade, enquanto comunidade, nós passamos por esse processo, sabe? Começou com o nosso fundador, porque começa com ele, né? Começa com o fundador para ocorrer toda essa transformação dentro da comunidade. E ele denominou ali um processo de metanoia, um processo de mudança de mentalidade. E interessante que quando eu digo por mim e por lá em casa, né, Loira? Nós somos casados, temos 3 filhos quando a gente compreendeu dessa mudança interior, eu tenho que procurar ser um pai melhor, eu tenho que procurar ser um esposo melhor, eu tenho que procurar ser um filho melhor. E aí, você falava, né? Quando eu compreendo internamente isso, o exterior vai falar. A minha conduta vai falar. O meu agir no meu trabalho vai mudar. O meu agir enquanto esposo com a Luíra vai mudar. Eu acho que é mais ou menos assim, né, Marco? E assim também, como você falava, né? Parece uma coisa egoísta quando você diz que não quer transformar o outro, mudar o outro. Mas, pelo contrário, isso é um rompimento. Porque quando você melhora, né, tem essa transformação interior, naturalmente você começa a ser melhor para as outras pessoas. Perfeito. Entendeu? E isso torna um rompimento. E outra frase que o fundador sempre nos traz, sempre nos diz, é que o que de fato
entre aspas, né, transforma as outras pessoas é o testemunho. Então, quando você tem uma pessoa ali que ela é melhor com você, você consegue ver a face de Cristo ali naquela pessoa, você vai querer se espelhar nela, não porque ela traz esse desejo de mudança também para você, entendeu? A gente fala pelo nosso casamento, um exemplo, né? No relacionamento no casamento. Se Hugo me trata bem, se Hugo sabe me servir, entendeu? Naturalmente eu vou querer tratar ele daquela forma. Eu até brinco muito aqui no podcast, dizendo, ninguém taca pedra em quem dá amor. Né? Um exemplo assim bem flores, né? Justamente, em quem dá flores ninguém vai dar pedra. Então eu acho que isso é um rompimento nessa mentalidade assim também. Com certeza. Então a gente começa a compreender que essa dinâmica ela precisa passar pela minha postura, né? É engraçado, uma das coisas que eu sempre gosto de recordar em palestras, pregações, etc, na comunidade, é que o próprio Jesus, quando ele ia realizar uma transformação, uma cura, ele pedia a participação da pessoa. Ele perguntava, o que você quer que eu te faça? É engraçado, chegava o cego, né? Ele era cego. Todo mundo sabia que ele era cego. Todo mundo sabia que a maior necessidade dele era essa. Todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia. Ele era cego, ele perdia as coisas e tal por conta disso. E aí Jesus, sabendo de tudo isso, tendo curado já meio mundo de gente, chega e pergunta para ele, irmão, o que tu quer que eu te faça? Já imaginou se ele não tem essa compreensão de que a transformação começa em mim? Ele disse, não, eu queria que o senhor mudasse o meu vizinho, porque no final das contas, tudo isso aqui que está acontecendo comigo é porque o meu vizinho está atrapalhando. A oportunidade que ele ia ter a vida inteira transformada, se ele não olha na direção certo, naquilo que precisa verdadeiramente ser transformado, ele não ia conseguir. Né? O outro exemplo, o leproso também, na mesma pergunta, o que queres que eu te faça? O cara já era excluído da sociedade, ele já estava fora, ele já tinha rompido, né, todo aquele processo de como é que eu posso dizer, de uma certa ruptura social. Ele tinha ido até o encontro de Jesus, mas o que é para fazer contigo mesmo? Né? Senhor, eu quero ser uma pessoa nova. Então eu preciso ter esse olhar, tipo assim, eu preciso olhar para o que eu preciso transformar em mim. O que é que eu preciso? Quais são as minhas atitudes que precisam ser transformadas? Para que assim eu possa ser uma pessoa melhor, para que assim eu possa ser um esposo melhor, um trabalhador melhor, um missionário melhor. Porque a graça de Deus ela opera em mim. A transformação ela acontece em mim. Né? Uma das coisas que eu dialogava lá em casa com os meus pais, com minha esposa, a gente sempre diz isso. Né? A minha mãe, principalmente, que é uma pessoa de muita fé. Né? Então, ela é do Ministério de Intercessão lá da comunidade, então ela reza por Deus e o mundo. Né? É uma bênção. Muitas vezes, e aí ela rezando muitas vezes, não, eu queria rezar por alguém da família e tal, mas muitas vezes eu dizia assim, mãe, mas vamos pedir a Deus para que Ele transforme a gente também? Né? Porque se a gente estiver melhor na convivência com essas pessoas, pode ser que a graça de Deus queira acontecer aqui nesse caminho também. Né? Não vamos atrapalhar, tipo assim, vamos pedir a Deus essa transformação nossa para que a gente atrapalhe menos. Não é para que a gente atrapalhe menos e a graça consiga fluir. Então é essa perspectiva que eu preciso transformar o meu interior primeiro. Marco, e esse transformar o interior, e aí eu falo também aqui para gente que tem uma vida de intimidade com Deus, um contato ali com a palavra, passa também por essa vida interior que tantos santos falaram, né? Que tantos com diversas obras, né? Falando dessa vida interior, desse contato com a palavra, desse contato mais íntimo com Cristo. Porque quando não tem como, né? A gente costuma muito falar também que quando há esse encontro com Cristo, tudo transforma, né? E eu não sei se estou me fazendo entender, mas um dos meios também para transformar dentro, ou o principal deles, é esse contato com Cristo, esse contato com essa vida interior, não é? Com certeza. E essa experiência única com o amor de Deus que me faz lembrar uma encíclica de São João Paulo II, quando ele vai dizer que quando Deus se encarnou, ele veio revelar aos homens quem é Deus,
mas ele veio revelar ao homem quem é o homem. Então, essa experiência com Deus, essa experiência com o amor de Deus, essa experiência com Jesus, ela revela quem eu sou. E ao revelar quem eu sou, agora, para que toda essa transformação interior, ela possa acontecer, em uma vida interior ela possa acontecer, é preciso sinceridade. É preciso se abrir sem reservas. Sabe? É preciso ser sincero, ser verdadeiro com o Senhor. Também só como cada um desses exemplos e tantos outros, né, que existem na Sagrada Escritura, que esse exemplo que eu trouxe aconteceu. Né? Tipo, a pessoa tem que ter coragem de dizer, Senhor, eu sou cego. Né? A pessoa precisa ter coragem de dizer, tudo evidencia que ela é cega. Mas se ela não disser, eu sou cego, e eu preciso dessa transformação, aqui não tem a transformação que acontece. Não tem como. E não tem como dar. E Marco, pessoal, e aí eu me vi esse exemplo, essa vontade de, assim, até de partilhar, né, Luíra? Às vezes a esposa pode perguntar, meu marido, e aí vem com o tema, né? Meu marido, eu já tentei, eu já tentei mudar, mas não acontece. Mas meu marido não muda. Pode ser no trabalho também, eu já faço, mas meu chefe não reconhece. Mas nas diversas áreas. O que você diria, assim? E eu já penso assim, às vezes, será que está havendo mesmo essa mudança mesmo nossa? Está havendo mesmo essa... Será que esse interior está refletindo no nosso exterior ali? Não é, Luíra? Eu acho porque, né, a gente sempre fala, às vezes a gente acha que é bom demais, né? Como você falava aí, né? No sentido que você precisa reconhecer que você é cego, mas esse reconhecer os nossos defeitos, difícil, né? reconhecer as nossas feridas ali, a nossa mazela, é muito difícil. E hoje em dia a gente sabe muito bem justificar tudo, né? Não, eu sou assim porque eu carrego traumas, eu sou assim porque não me tratam bem, e aquele espaço ali, eu não consigo reconhecer quem eu sou de fato para poder me transformar naquela mazela ali, naquela ferida, né? Isso é uma questão muito forte. Assim, eu estava, desde o início do ano, tenho me aprofundado um pouco, né? Não vou dizer assim que já me aprofundei muito, mas até para auxiliar e dar subsídio nas questões dos atendimentos. E aqui eu só abro um parênteses, né? Muitas pessoas, elas dizem assim, poxa, mas o Marco é psicólogo, então ele leva essa experiência de Deus. As pessoas têm muito medo disso, né? As pessoas do mundo afora dizem, vai catequizar o cliente. Não é o espaço para aquilo, mas a gente não vai negar a sabedoria da igreja milenar. Sabedoria bíblica, né? Não tem como. Exatamente, não tem como. Principalmente se a pessoa que eu atendo, ela traz uma vivência de fé, então eu utilizo do recurso que ela tem de imaginário para fazer boas intervenções e para que ela compreenda melhor. Porque o nosso papel é de dialogar ali na linguagem do cliente. Então, fechado esse parênteses, desde o início do ano eu tenho me aprofundado no caminho Ordo Amores de Santo Agostinho. Né? E assistindo uma palestra da Emi, da comunidade Shalom, que ela tem no YouTube, ela partilha como foi que surgiram os escritos, né, do Tecendo Fio de Ouro, do Curados para Amar, enfim, cursos que a comunidade Shalom tem. E uma das coisas que ela traz é justamente isso que você falou, Luíra. Muitas pessoas, quando elas vão fazer ou terapia, ou momentos de cura interior, ou oração sobre a própria história, o que quer que seja, elas ficam muito presas no passado. Elas assim, poxa, mas a minha vida, mas eu sou assim porque fulano, porque aconteceu isso no meu passado, porque a minha história é marcada por isso e tudo. E quando ela dizia isso numa das palestras, né, que eu assistia, ela assim, mas isso não gera transformação. A gente não olha para o nosso passado, a gente não olha para o nosso interior para se justificar. Eu não olho para o meu interior para justificar, eu olho para o meu interior para saber qual é o ponto de partida. De onde é que eu estou partindo? Passa porque hoje a gente fala tanto dessa vitimização também, não é? A gente Exatamente. Olhar com esse olhar de vítima, de que meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo, meu esposo fez aquilo. Pode continuar, Não, é exatamente isso. Porque veja só, não é que a pessoa não seja vítima na história. Tem momentos na nossa vida que a gente é vítima, mas tem momentos na nossa vida que a gente é vilão. Perfeito. E que a gente precisa assumir isso, sabe? Tipo assim, cara, tem momento da minha vida que eu fui vilão.
Eu tenho coragem de assumir que tem momentos na minha vida que eu fui vilão. Eu gosto de dizer para os meus clientes, né? Todo mundo tem cenas lamentáveis que já cometeu na própria vida. Sabe? Então eu preciso assumir. Eu pergunto para os meus clientes, né? Eu digo assim, quais foram as tuas cenas lamentáveis que tu já cometeu? Aí ele fica meio assim, envergonhado. Eu digo assim, olha, eu vou dizer uma minha e tu diz uma tua. Entendeu? Aí a gente vai fazer uma aposta para ver quem tem cena lamentável maior. Não que a gente vai ficar aqui, tipo assim, contando miséria, contando migalha. Justamente. Não, mas tipo assim, a gente precisa pensar, cara, isso aqui eu fiz. E fazer uma experiência como Santa Teresinha fez, tipo assim, de olhar e dizer o seguinte, eu sou potencialmente capaz de fazer isso. Sabe? Se você não se percebe potencialmente capaz de fazer aquilo que as outras pessoas fazem com você, que você não gosta, você não vai vivenciar a transformação. Você não vai vivenciar essa mudança interna, porque você sempre vai ser uma pessoa bonzinha. Todo mundo faz aquilo, menos eu. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Minha querida, meu querido, todos nós somos potencialmente capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sempre acho isso. Eu sempre acho isso. A gente é capaz de tudo e de tudo que a gente nem imagina que é. Né? Exatamente. E Marco, tem bebê chorando ali. Ei, Marco, e tem um detalhe que às vezes a gente esquece. Nós temos essa experiência com Deus, é invariável. Quando você realmente é vítima, não tem como. Deus vai te justificar. Exato. Cedo ou tarde, o que aconteceu com José? Os próprios irmãos quiseram tornar José do Egito escravo. José governou o Egito. Nosso fundador fala muito disso, né? Bate muito nisso. Quando você for realmente vítima, se você tem vida de fé, se você acredita em Deus, fica tranquilo que Deus vai te honrar. E né? assim... Não precisa você se fazer de vítima. A gente precisa de um rompimento com isso. Com efeito. Aqui a gente já falou no podcast, tanto eu quanto o Hugo, nós somos filhos de casais separados, né? Tanto meus pais quanto os pais de Hugo são divorciados. Mas a gente partiu é porque a gente carrega trauma, é por conta disso. Não, a gente quer fazer totalmente diferente. Nossa história vai ser diferente. Houve um rompimento ali. Se aconteceu, né, os erros dos nossos pais não serão os nossos erros. Entendeu? Com a graça de Deus, né? Então, a nossa visão não é mais, não sei se vai dar certo, porque com a minha família foi assim, na minha casa foi assim. Não, de forma nenhuma. A gente tem que usar aquilo ali como um combustível e isso foi um rompimento também. Eu falo por mim, porque essa antes era a minha visão. Antes do início da minha conversão, era justamente essa. Que, não dá certo, por conta de sempre trazendo aquela história que nem minha era, né? E muito pior, porque nem nossa é. Verdade. A história dos nossos pais não são nossas. A história deles. Deles, né? Do casamento deles. Lógico, nós somos frutos desse casamento. Mas ali o casamento era deles, né? Perfeito. E quantos cônjuges não trazem isso para a relação conjugal, sabe? Uhum. Exatamente, perfeita fala sua. A gente hoje, né? A gente gosta de dizer que na vida em comunidade, assim como vocês, nós estamos em algumas missões, né? A gente não é a missão. Porque amanhã a comunidade discerne outro caminho para a gente, enfim. Né? E hoje eu com a minha esposa, a gente está à frente da realidade de casais da nossa comunidade. Então, acompanhando todos os casais, etc. E a gente percebe que isso acontece. Né? Um dos cônjuges, ou quiçá os dois, traz a história que não é deles. Assim, você é uma pessoa que sofreu a consequência da história dos seus pais. Mas a sua história está onde é que você escreve a sua história? Né? O que é que você vai fazer com isso? Porque, como eu disse, eu olho para dentro, eu olho para o meu passado para saber o meu ponto de partida. O meu ponto de partida, beleza, os meus pais são separados. Então vai chegar aí o Natal. Né? Vou ter que fazer rodízio de visita. Né? Vou tocar um exemplo simples. Tem pessoas que de fato, se incomodam muito com essas coisas. Então, por exemplo, vou ter que fazer rodízio de visita. Das duas, uma. Ou eu não faço, ou seleciono algumas pessoas, ou eu me esforço um pouco mais e faço. Tá, qual é o melhor? Não é dizer, mas é porque fulano, ciclano tem que ir lá para minha casa, meu pai tem que ir. Não, meu irmão, o que é que você tem que fazer de melhor, de bom? Sabe? Esse é o teu ponto A. Pega no exemplo que vocês disseram, os meus pais são separados. Tá. E agora? Sabe, o que é que eu vou fazer com isso? E aí essa foi uma das experiências gigantescas que eu tive quando eu li o livro Em Busca de Sentido do Viktor Frankl. Porque, veja só, era desafiante a faculdade, né? Só que eu me percebi nesse olhar de vítima.
Sabe assim, mas o pessoal aqui não gosta, só porque eu sou católico, o pessoal, né, sou de uma comunidade, usa uma cruz no peito, o pessoal não gosta de mim, entendeu? O pessoal persegue e tal, não sei o quê. Porque eu pego o ônibus, levo 1h30 para ir, 1 hora para voltar, a vida é muito difícil. Porque eu tenho que sair pedindo liberação dos meus professores para eu poder ir para o vocacional, para chegar na hora do vocacional, né? Porque se eu perdesse o ônibus eu não chegava, aí começava a olhar para os desafios. Né? Primeiro, nós temos que olhar para os nossos desafios com sinceridade, só que a gente precisa estar muito atento nessa linha tênue de não morrer lá. Lá é só o ponto de partida. Aí foi quando eu tive a leitura do livro Em Busca de Sentido do Viktor Frankl, e uma das coisas que o Viktor Frankl traz, assim, o cara sobreviveu a campos de concentração. Perfeito. E o terceiro ponto que ele traz da teoria dele é que diante do sofrimento eu posso ter uma postura, eu posso ter uma atitude. Aí quando eu olhei, eu disse assim, a minha postura diante dos desafios que a vida está me apresentando aqui hoje, que é faculdade, etc, 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 é de ir embora. É de querer... O que é que vai diferenciar na minha vida? Aí foi quando eu disse, não, então eu preciso encarar isso de uma maneira diferente. E foi um negócio tão legal que, tipo assim, quando você muda a postura, parece mágica, nada de um pensamento supersticioso aqui, mas a verdade é que você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Então eu comecei a enxergar pessoas que queriam fazer as coisas diferentes. Foi aí que eu me abri a conhecer amigos de comunidades de outras comunidades que estavam meio que escondidos na faculdade, mas que estava cada um fazendo o seu ali, aí a gente conseguiu se aproximar, realizamos eventos na faculdade, né, eu e esses amigos. Então muita coisa boa começou a surgir quando você percebe, eu posso ter uma atitude diante do meu sofrimento, diante da minha história. Marco, e você falava, eu ficava aqui, chega me emocionava, assim, ficava aqui lembrando do que a gente vive aqui, do que a gente é formado aqui. A gente, o combatente aqui, né, que tem os combatentes que estão nos assistindo, André, lembrar aqui, né, desativar o bate-papo, vamos compartilhar, porque a conversa está tão boa que a gente esquece de pedir o compartilhamento. Maria Tereza está ali, deu um chorinho, mas está se acalmando, né, André está ali acalmando ela. Mas compartilha, manda essa conversa, manda aí nos grupos dos combatentes, já acolhi aqui, eu sei que Donivete está aí, Donivete manda essa conversa, a Edla Dantas, a Dorinha Batista, Gleica Laísa está aí, né, Dorinha Batista? Tá vendo ela aí firme e forte, compartilha, manda aí nos grupos dos combatentes, você do Instagram que está nos assistindo, compartilha, clica nesse aviãozinho aí e manda para 30 pessoas. E Marcos, você falava, e eu me lembrava, eu falava aqui desse processo de metanoia, de mudança de mentalidade. A gente já passou aqui na comunidade por um detalhe assim, que eu acho que também faz toda a diferença. A gente, quando enxerga um problema, a gente não foca mais no problema. A gente já foca na solução. Por maior que seja. Aparece o problema, o nosso fundador ele é bem, assim, bem ativo, né? Apareceu o problema, resolva problemas. A conversa dele é essa, né? Ele diz, apareceu o problema, vamos resolver os problemas. Né? E de casa, em todos os cenários, resolve o problema. E me lembrava também do Viktor Frankl. Ele falava, né? Você com certeza vai lembrar, acho que está melhor que eu, que ele dizia, não me lembro bem a frase completa, mas ele dizia, o ser humano é aquele que, num caminho do campo de uma caixa de gás, no campo do gás, né? Daquela questão do gás, ele decide se vai de cabeça erguida com uma oração nos lábios, né? Ele decide Exatamente. Se ele vai ali, eu já morri, ou ele vai com uma oração entregando. Então, ele é autodeterminante, né? Ele diz diante desse sofrimento, diante da realidade que chega, como ele vai lidar, como ele vai atuar, se ele vai com a capacidade para resolver o problema ou se ele vai se entregar àquele sofrimento. São Maximiliano Kolbe, né? É porque eu engasguei aqui. Segura, mulher. Para você ver a presença de uma pessoa que transforma, né? Ele também, quando estava na cela, falava que levava todas as outras pessoas a rezarem ali com ele. Você vê como é a transformação, né? Como quando a presença você, do cristão de verdade quando ali, né? você é o que é para você ser, que várias pessoas lá sabia que ia morrer e continuava cantando, louvando e convertendo as pessoas ali no último momento da vida, né? Exatamente. Então, essa postura, ela parte, primeiro, de uma experiência com o amor de Deus, não tem como. Né? Segundo, ela parte de uma compreensão que a transformação ela começa em mim.
Da mesma forma que eu sou potencialmente capaz, quando eu olho para a minha história, eu preciso ser o mais sincero possível e dizer assim, eu sou potencialmente capaz de realizar isso, mas eu sou potencialmente capaz de amar. Perfeito. Sabe, eu posso não ser dominado pelo meu temperamento. E aqui abre outra chave de conversa, né? Vez por outra, a temática dos temperamentos volta. Né? Impressionante. Uma justificativa ali também nos temperamentos. Não é porque eu sou assim, meu temperamento é assim. Só que a gente tem que usar o temperamento para melhorar, né? Eu até partilhava. Exatamente. Que muita coisa que depois que, né, eu comecei a compreender sobre temperamento e descobri o meu, eu utilizo ali dos meus defeitos do temperamento para tentar melhorar, né? Para ser melhor naquilo. E, Marco, eu não sei se você se chega aí, mas logo aqui do início, quando a gente começou a ler aqui, né, na comunidade, Luíra que gosta de falar muito, começou a pegar nessa parte dos temperamentos, compreender muito. Eu não sei se se observa hoje muito a inconstância das pessoas, né? E aí, meu conhecimento bem superficial, né? Por ter todo mundo hoje dizer que é inconstante, surgiu vários sanguíneos aqui na nossa comunidade. Pessoas ali com uma característica bem forte de um temperamento, né? Mas muitos sanguíneos devido à inconstância, às vezes. Mas vai lá. Sendo que é porque não é do temperamento. Para você ver como a gente busca sempre justificar as coisas, né? Os nossos defeitos, enfim. E eu ficava, não é sanguíneo. Não é. Sabe o que eu acho uma coisa engraçada? Tipo assim, ninguém diz que é colérico. Presta atenção, ninguém diz que é colérico. A não ser que a pessoa ela seja, tipo assim, incontestavelmente colérica. Gleica Laísa diz que é colérica. André, aqui que tá aqui na gravação, a gente sabe que é colérico. Mas a grande maioria das pessoas não diz que é colérico. Por quê? Por conta do termo. O termo cólera, quem que vai dizer que é colérico, entendeu? Já está no imaginário popular que o colérico é ruim. E quem é que quer se associar com algo ruim? Entendeu? Quem é que quer se associar com a pessoa que vai se confundir? E aí, colérico, a pessoa não lembra que, tipo assim, tem identificação como líder, gosta de resolver problemas, tem suas características positivas. A pessoa já lembra que é o quê? Toca fogo no mundo, né? Tiago e João vão botar fogo na Samaria. Entendeu? Então ninguém assume. Todo mundo, os quietinhos, é todo mundo fleumático. Entendeu? Rapaz, Marco, você falou. Eu vivo dizendo que o fundador é colérico e ele não disse ainda. Ele não me pelo menos pra mim, Andréia. Ele nunca assume que é colérico, né? E a gente vê eu posso estar enganado, mas a gente vê muitas características do colérico no nosso fundador. Fundador, se o senhor estiver assistindo aí, eu acho que o senhor é colérico, apesar do senhor nunca ter... O nosso também. O também. Né? Rapaz, é impressionante. E aí, o que é que eu digo? Tipo assim, o conhecimento do temperamento, o conhecimento das características da sua personalidade, eu digo isso na clínica, é o ponto de partida. Primeiro, não dá para negar. Negar esse conhecimento simples é você jogar no escuro. Entendi. Não faz o menor sentido. Tipo assim, eu tenho um ponto de partida, eu tenho um filtro, eu tenho um traço da minha personalidade. É que nem eu querer negar que eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Meus pais são separados, nunca me criaram. Eu sou um mini Marco e uma mini Francivalda. Entendeu? Quem olha para minha mãe, quem olha para o meu pai, diz, o pai dele. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Veja só, assim como vocês falaram, né, os meus pais são separados desde que eu nasci. Né? Minha mãe estava grávida, eles tentaram morar juntos 3 meses, não deu certo. Então eu já nasci separado. Né? E, tipo assim, à medida que eu fui crescendo, né, então traz os traços, traz a fisionomia. E minha mãe conheceu o meu padrasto quando eu tinha 6 anos. E quando ela conheceu o meu padrasto, é uma pessoa que eu amo de paixão, um cara ímpar, um cara muito de Deus e tudo, e que me educou, né, que me formou, que é uma pessoa que eu devo muito a ele, amo de paixão, só que eu precisei ter esse ponto na minha vida. Ele não é meu pai. Sabe? Não dá para, não pode. E aí as pessoas dizem, nossa, o Marco é tão parecido, né, com o marido da Fran, né, com o Marcondes. Não é. Me bote do lado do meu pai que você vai ver. Mas o meu pai não me criou, mas o meu pai não sei o quê, mas o meu pai só veio querer saber de mim depois que eu tinha 18 anos, assim, direito, pra gente conversar. Por sinal, eu tô viajando pra casa dele agora, esse cabe em outra história. Minha história de reconciliação com o pai é gigantesca. Já deixou a árvore de Natal pronta, não foi?
Já. Exatamente. Já Ia viajar, passar uns dias, deixar o árvore de Natal. Nós temos que montar a nossa. Quando eu vi o story dele, eu digo, eita, nós não montamos a nossa ainda não, Luíra. Só não sei até quanto tempo ela vai resistir. Nós temos 3 filhos, Marcos. Um de 2 anos, um de 1 ano e uma de 2 meses ali. Entendi. Aí eu não sei até quando a árvore vai resistir. Vai durar, vai dar certo. Mas, Então, Marco... fala. Não, eu tô vendo aqui o horário, né? Já vamos caminhando aqui, já vamos para dar um caminhando pro fim, porque claro, se deixar a Luíra aqui, ela é quem sempre corta, viu? Não, ele sempre tem que conduzir corta, aqui, né? E eu sei que a conversa tá maravilhosa. Eu vou pedir mais uma vez, Luíra, para Eu acho que a gente falou tanto que só nem saiu do primeiro ponto. Não, por isso que eu já vou pular aqui pro terceiro, que é que também é prático. Aqui vai ser prático esse terceiro ponto e dá pra gente conversar bem também. Mas antes disso, André, vamos compartilhar, né, Andréia? Vamos compartilhar. Você que está aqui hoje, você que está chegando hoje pela primeira vez, prazer. Conversa em Família, podcast. Estamos recebendo o Marco, consagrado da Comunidade Face de Cristo, psicólogo. Então aproveita que você está chegando aqui hoje, você se inscreve no canal da nossa comunidade, fique inscrito. O canal aqui que vai ter muita coisa boa para ti. André também colocou o Insta aí do Marco. Colocou o Insta, né? Coloca aí, Andréia, por gentileza. Segue o Marco também aí e compartilha, manda aí em todos os grupos. Você do Instagram, manda aí para 30 pessoas, Andréia? 30 pessoas, manda esse aviãozinho. E Marco, caminhando para encerrar, mas ainda dá tempo de conversar, Luíra. Segura aí, eu sei que tu conversa bem. Hoje ela tá mais assim, Marco, mas essa mulher aqui, ela conversa. É porque geralmente vem mulher, aí quando vem homem, eu sei que Hugo fica mais à vontade, né? Eu digo, não, deixa ele conversar mais. É porque minha família, ninguém gosta de conversar. Nosso filho de 2 anos, aí ele fala, ele não para de falar. Minha cunhada, a irmã de Hugo, olha assim e disse, meu Deus, onde é que desliga? Ele não para. Ela vivia reclamando, Marco, ele não vai falar. O pessoal fica, né? Não tá falando, será que tem alguma coisa? Sendo que ele falou super rápido, né? E ele falou cedo. Aí agora que ele pergunta muito, ela disse, mas não para não. Eu digo, você pediu. Mas, Marcos, nós falamos dessa transformação interior, dessa mudança, né? E aí, eu queria já que você falasse, você que tem autoridade no assunto, quais os efeitos dessa transformação? Quais são esses efeitos que eu gero ao meu redor quando eu decido que eu tenho que mudar? Quando eu decido que a transformação, quando eu compreendo que a transformação começa em mim? O primeiro efeito que eu tenho da transformação é um coração misericordioso. Perfeito. Aqui eu quero utilizar os termos nossos, fica mais fácil de compreender. Estamos em casa. Que é um coração misericordioso. Por quê? Porque se eu olho para mim, olho que quem tem que mudar sou eu, percebo que eu sou potencialmente capaz de fazer aquilo que a outra pessoa está fazendo, né? Ou até pior. Verdade. Eu começo a perceber assim, cara, eu começo a pensar com a cabeça do outro. Eu começo a ter compaixão. Sim, eu começo a ver o quão a luta é árdua para trabalhar aquele defeito dominante. Aí um ponto, né, que eu deixei aberto lá quando a gente estava falando dos temperamentos. É importante que a gente compreenda para que a gente não jogue no escuro. Então é o teu ponto de partida. Só que é fundamental que a gente trabalhe os defeitos dominantes. Então eu percebo e digo assim, poxa, qual é o defeito dominante que eu trago? Né? E quando eu começo a olhar para o outro, viver essa transformação, né? Olhar para mim, eu começo a ter compaixão do outro, porque eu vejo assim, cara, é tão difícil trabalhar isso em mim, que eu começo a perceber as lutas das outras pessoas. Eu começo a olhar... Perdão, Marco, só rapidinho. Eu começo a olhar que, assim, eu poderia fazer isso também, né? Isso. Eu poderia, né? Vai lá. E você começa a perceber isso, e você vê que, tipo assim, cara... Então, quando você começa a se trabalhar, aí você assim, cara, não é tão fácil como eu queria. E aí eu vejo a pessoa lutando, e que muitas vezes eu taquei o pau nela, assim, pô, fulano, por que tu não se converteu? Todo mundo já te falou que tu precisa parar de ser ignorante. Né? Aí a pessoa tá lá na luta e tudo, tá se trabalhando, você percebe que ela, tipo assim, vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Aí quando você olha para você que você tem que mudar, aquilo que você dizia que era fácil, você percebe, então eu preciso ter um tico mais de paciência. Então, o primeiro efeito desse olhar para mim é eu ter um coração misericordioso. Eu começo a enxergar as lutas das outras pessoas, eu começo a ter compaixão. E já de cara eu trago que isso é um outro efeito. Eu começo a ajudar as pessoas.
Servir. Eu começo a compartilhar os meus desafios. Eu começo a compartilhar assim, cara, eu também era ignorante como tu, entendeu? E o que é que eu fiz para melhorar? Foi isso. Tenta isso também, para ver se isso não dá certo contigo. Porque tem coisas que dão certo com a gente que não dão certo com as outras pessoas. Mas a pessoa, nesse desejo, ela começa a compartilhar. E aí isso é uma verdadeira partilha de grupo de oração, por exemplo. Isso é uma verdadeira partilha de coisa. Eu partilho as minhas lutas, entendeu? Que servem para ajudar as outras pessoas. Eu falando sobre a maternidade em relação a isso, a gente diz, né? Uma das coisas mais difíceis que existe é educar uma criança, né? E às vezes eu tô sem paciência, ou eu fico olhando assim, eu sempre partilho lá em casa, né? A gente que já é grande, já passou da idade da razão, já tem todo, né? Sabe o que está fazendo, a gente não consegue melhorar em algumas coisas, tenta, sabe que é errado aquilo, vai lá e faz de novo. Eles que agora que estão aprendendo, aí a gente não tem paciência de repetir a quantidade de vezes que se faz necessário, né? Você falando desse olhar. Aí você imagine para uma criança, né? Para um bebê, para uma criança de 2 anos, um bebê de 1 ano e pouco. Lá em casa a gente tem coisa que tem que repetir milhões de vezes. Lá em casa é divertido. Provavelmente a gente tem um melancólico e um sanguíneo. Aí você imagina um oposto do outro. Quando um está querendo destruir uma coisa, o outro já está ali na mansidão do melancólico, na melancolia, tudo sistemático do jeitinho dele. E aí um está na fase dos 2 anos, né? Uma bênção os 2 anos. Graças a Deus, o ano que vem tem outro com 2 anos. E assim a gente vai sobrevivendo. Mas isso de transbordar também é muito interessante, porque um dos motivos que a gente, né, aceitou vir fazer o podcast, se disponibilizou, porque não é fácil a gente estar aqui. Como a gente disse a você, nós temos 3 crianças lá em casa, né? 2 anos, 1 ano e meses, né? Então é sempre uma aventura a gente conseguir estar aqui. Mas esse olhar que outras pessoas precisam conhecer também, outra realidade, é uma coisa que eu sempre falo aqui, sempre partilho. Eu sempre gosto de falar bem sobre casamento, sobre esse outro lado, porque eu ouvi muito falar mal, entendeu? Sobre casamento. Então, quando você vem com esse olhar que você disse, de querer mostrar essa outra realidade, esse olhar misericordioso, é o que faz a gente estar aqui também, porque é trazer esse conhecimento, entendeu? Trazer hoje você aqui, a gente vai colher vários testemunhos com a graça de Deus desse podcast Inúmeros, de hoje. Com certeza. Entendeu? Então, é essa a visão, né? E eu quero pegar o que você falou. Minha esposa disse isso, minha esposa estava conversando isso comigo tem uns 2, 3 dias, que nos tempos que a gente vive hoje, né? Tipo, graças a Deus, compartilhamento de conteúdos, os meus pais não tiveram, os pais de vocês, etc. Hoje, até o próprio podcast como esse, que esclarece tantos temas para as pessoas, né? A gente vê que bom diversos compartilhamentos de conteúdos que engrandecem muito a vida das pessoas, os casais, as famílias. Um desses, óbvio, é a questão da maternidade, né? O grande desafio que a gente vê, por exemplo, nos casais de hoje, é quando os filhos se transformaram no centro. Né? Aí é que é tema para outra coisa. Né? Mas um comentário... Mas pode falar, mas é tema para um próximo podcast. E é um tema a gente muito, já trata né, adjacentemente, às vezes, disso também. Né? A gente traz muito esse ponto aí. Esse ponto. Mas veja, tipo assim, o que é que faz vocês saírem da casa de vocês com os 3 meninos, que não quer dizer que eles são menos ou mais importantes, não, para poder, tipo assim, fazer isso, para estar aqui no podcast, para estar aqui, entendeu, partilhando, etc. Entendeu? É todo esse movimento, tipo assim, eu não sou o centro, os meus filhos não são o centro. Sabe, quem é o centro de fato da minha vida? Sabe, quando eu olho para mim, aí o efeito dessa transformação, quando eu busco trabalhar essas questões em mim, óbvio, eu associo isso a uma vida interior, a uma vida de oração, um primeiro efeito da mudança é que o Senhor passa a ser o centro. É que eu não me amo mais. Né? Até o evangelho de ontem, né? Eu não amo mais o meu pai, a minha mãe. E o que é que a gente vê hoje? Né? Em nome de uma insegurança velada, né? As pessoas elas amam mais os seus do que o próprio Senhor. Né? E é isso que a gente precisa perceber. Tipo assim, poxa, a minha vida ela só vai ser ordenada quando eu amo eternamente aquilo que é eterno. E o único que é eterno é o próprio Deus.
Perfeito. Então isso é um elemento muito forte para a gente. E, poxa, que eu sempre fico feliz quando eu vejo um casal guerreiro que vai para a missão, que se organiza com os meninos e tudo. Eu lembro dos casais que a gente acompanha, que é uma luta, é uma guerra diária. Às vezes tem que deixar menino com um, com outro, com cicrano, né? Traz para a missão, mas não deixa de fazer a missão acontecer, porque reconhece que tem algo maior que chama. Então, perfeito, muito Marco. bom. E você falava isso, se a gente partilha aqui, ontem mesmo foi mais ou menos nesse estilo. Ontem foi dia de consulta de Maria Tereza, 2 meses, eu digo, Luíra, a gente ia para o grupo de oração, eu disse, Luíra, vai para a consulta com Maria Tereza, vamos lá para o grupo de oração, e esse movimento todo, e minha sogra dizia, mas Hugo, por que você não deixou para o grupo de... Eu entendo ela olhando para a Luíra também, mas por que você não deixou para ir outro dia para o grupo? Eu dizia, mas Dona Ivete, o chamado, tem Deus também, o chamado maior e principal é Ele, e a gente fala muito aqui dessa vida de casal, eu sempre falo para os outros casais também, que assim, que sua esposa ame primeiro a Deus do que você, porque às vezes a gente quer que não, eu tenho que ser o primeiro, não. E você fala muito de ordenar as coisas, a gente já falou até aqui em podcast, e que sua esposa, que seu esposo ame mais a Deus do que você, porque se ela conseguir amar mais a Deus do que você, pode ter certeza, esse amor vai transbordar, esse amor vai te tocar, esse amor vai conseguir dar para os teus filhos, esse amor vai ser muito, 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 eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem assim, terceiro filho e tal, mas o amor não diminui, o amor ele aumenta. Né? Exatamente. Alarga o coração, né? Alarga o coração, torna tudo melhor e maior, né? Com certeza. Bem demais. Então, esses efeitos da mudança, né? Você começa a ter um coração mais amoroso, você encontra o centro da sua vida, você ordena a sua vida e você ordena a sua vida para novas missões. Aí amanhã tem um desafio novo que o senhor manda, aí bagunça mais uma coisinha, né? Aí ordena de novo. É assim que é a vida. É assim que é a vida. É assim, a gente costuma dizer a vida acontecendo, né? lá em casa tá movimentado, a gente, não é a vida acontecendo, é a realidade atual. Enfim, é tema para vários podcasts aqui que a gente tem, verdade. Né? E eu acho que é justamente isso, né? Essa transformação também nos ensina a servir, né? A nos doar, né? Esse transbordar aí é justamente isso. Quando a gente olha muito para os outros, né, em vez de olhar a transformação interior, a gente não consegue servir, não consegue ser melhor para o outro. Então, acho que é um divisor de águas quando a gente, por exemplo, né, voltando para a maternidade, eu falo muito da maternidade, Marco, porque é meu dia a dia, né? Quando a gente começa a olhar assim muito para a gente, entende? A gente começa a perder muito mais a paciência em casa, perder a paciência nos afazeres ali, com o esposo, com os filhos, porque é muito fácil perder a paciência ali com os nossos. A gente, às vezes, olha para fora, mas dentro de casa é muito mais fácil, porque é o contato direto ali, né? Então, quando eu tô, às vezes, tenho que mudar aqui meu olhar, entendeu? Quando eu consigo mudar, porque essa transformação não é uma transformação da água para o vinho, não, é diária ali, é no dia a dia, é no ordinário. A gente pensa assim, quando fala em transformação, pensa que é aquela coisa extraordinária, mas não, é no ordinário, diariamente ali, todo o santo dia. Então, às vezes eu tenho que parar e estou olhando demais para mim, mas olhando demais no sentido que me colocando no centro. Quando a gente se coloca ali no centro, a gente começa a barrar esse servir e esse ordenar cada pessoa no seu lugar. Quando a gente começa a ordenar Deus, esposo, filhos, vai ordenando cada um no seu lugar, a gente vai entendendo o porquê está ali, o porquê servir ali. Eu acho que um dos frutos também é isso, é essa visão do serviço missionário aqui hoje, do serviço em casa e onde a gente estiver, né, no nosso trabalho, enfim. Exatamente, e nessa dinâmica, toda vida que eu me fechar em mim mesmo, eu estou perdendo a minha vida. Sabe, eu estou achando que estou ganhando, mas estou perdendo. Então, que todas as nossas ações, elas sejam ações para fora. Né? O meu coração, ele se ordena quando eu saio de mim. Né? Quando eu saio de mim, viu? Isso é óbvio, que a gente precisa ter bom discernimento, bom senso. Bom senso ajuda muita coisa. Né? Bom senso... E evita muita coisa, né? Muita coisa. Gosto de dizer que tem pessoas que às vezes faltou o bom senso ou faltou o amigo do bom senso.
Tem um professor que ele diz assim, que faltou a teoria do brother. Que é aquela pessoa que chegou assim, ô irmão, será que é bom tu fazer isso mesmo? Sabe? Então, às vezes até na vida comunitária, né? Você quer ajudar o irmão, às vezes chega corrigindo. Não, acorda a consciência, né? Como diz a Fátima Melo, nossa formadora. Assim, meu irmão, meu filho, será que é bom você fazer isso mesmo? Então, assim, ajuda, né? A fazer bons discernimentos e a sempre acordar para essa vida para fora. Né? Para essa vida de saída de mim, que me ordena, que não me deixa ficar preso em mim mesmo. Que a pior tragédia, e aí é uma leitura que eu faço, é você ter uma vida onde você foi preso a si mesmo. É triste. Deve ser muito ruim. Muito triste. Deve ser muito triste, deve ser muito ruim. E observe a vida de quem foca em si mesmo. É muito triste, Marco. Às vezes a gente observa assim, às vezes é muito triste. É muito ruim se focar só em você. Mas quando nós olhamos para a vida dos santos, foi... A pessoa transformou para dar, né? Transformou Exatamente. dentro para dar para fora, né? Com certeza. Então, começa na gente, mas ao final é para o outro. Né? A gente, verdade. às vezes, sem perceber, mas ao final é isso. Porque se você olhar cada santo que a vida deles foi assim, né? Verdade. E, Marco, caminhando para encerrar, né, Andréia? Porque senão a gente... Tá maravilhoso, né? A conversa tá muito boa. E já agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui. Estão aqui nos comentários do YouTube. André, deixa o arroba aí do Instagram do Marco para, né, os combatentes, os nossos irmãos seguirem o Marco. Marco, foi muito engrandecedor. Muito obrigado aqui pela sua participação. Vamos fazer mais vezes, viu? Já fica o convite para a gente fazer outras vezes com novos temas, com temas... Né? Traga sua esposa também pra gente conhecer. Isso, boa, Loira. Fazer aí com a esposa do Marco, ver se dá certo. E muito obrigado. Eu deixo você aí para encerrar aí com suas palavras, Marco. Caiu, Andréia? Segura aí que ele volta já. Enquanto isso, você aproveita e vai compartilhando, Andréia. Vai mandando aí no... Isso, às vezes a pessoa já está dormindo. Já está dormindo, aquele compartilhamento, né, Luíra? Amanhã ela possa assistir. Verdade. É isso? Verdade, sim. Por conta do horário, algumas pessoas dormem cedo, mas né, não Isso. impede de assistir em outro momento. É a oportunidade de compartilhar, de mandar, de clicar aí no link. Você, observe, se você está inscrito no canal da nossa comunidade. Marco, voltou? Voltou, Marco voltou, glória a Deus. Se você não está inscrito, escutou aí, Marco? Caiu, Agora não foi? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Caiu aqui, mas voltou. Agora eu não sei até onde ele ouviu, viu, André? Você me ajude aí. Mas, Marco, a gente tava já nos finais aqui, já te agradecendo, né, por essa participação. A gente tem certeza que essa conversa de hoje vai tocar muitos corações, vai ajudar muitas famílias. E eu falei para trazer sua esposa. Vá lá, faça o convite, diga. Viu? Pra gente conhecer ela, né? E pra ela vir conversar. Não sei se ela gosta muito de conversar, mas para conversar muito aqui comigo também. Fica o convite. Vamos fazer mais vezes com outros temas, Marca. Depois a gente combina. Caiu Muito obrigado. Caiu de novo. Caiu de novo. Mas ele volta já. Segura aí. É a oportunidade de compartilhar. Graças a Deus que tá caindo no final, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que conversa boa. Deixa nos comentários aí se você gostou dessa conversa, se você gostou aí da participação do Marco, tá? Segue o Instagram do Marco também, tá? E quão maravilhoso, né, Luíra? Como foi boa essa conversa, proveitosa, de muitos frutos, Andréia. Eu ia comentar isso, viu? A aniversariante, aproveitar o aniversariante. Cadê a aniversariante? Vanderlei, não pode acordar a Maria, né? Gente, Vanderlei está completando ano hoje, Isso. né? Mas ela colocou Maria Tereza para dormir e ela que lute com o pequeno peso dela. O presente de Vanderlei hoje é segurar Maria Tereza, né? Isso, servindo. Bem maneirinha, né? Ela deve estar... ela que malhe hoje. Luíra, não deu tempo de contar, né? A gente falou que foi para consulta de Maria Tereza, vocês sabem, Maria Tereza está com 7,4 quilos, viu? Segundo a pediatra, ela está obesinha. Que é normal, para a idade dela, assim, que é normal não. Que não tem problema esse peso a mais dela, né? Porque só mama. Mas é uma bebê grandona mesmo, né, Andréia? Bebezona, grandona. André e Vanderlei conseguiram botar ela para dormir ali.
Eu tenho certeza que se fosse meu pinga-fogo, José Maria, eu acharia pouco provável, ele estaria gritando até agora. Estava participando do podcast, sem dúvida nenhuma, destruindo aqui essa sala, mas foi Maria Tereza. Mas, minha gente, como foi bom essa conversa. Se você gostou, diz aí nos comentários. Você, Dona Ivete, gostou da conversa, Dona Ivete? Eu tenho certeza que a senhora gostou. A Edla Dantas, Dorinha Batista, a Maria Lúcia, vocês gostaram da conversa? Você que está chegando hoje aqui no nosso podcast, gostou da conversa? Foi maravilhosa, foi muito bom ter recebido o Marco, consagrado da comunidade Face de Cristo, psicólogo, né, Luíra? Isso, e que ele vai trazer a esposa dele né? Para um próximo podcast. Hã? Sim. E aí, André, voltou? Tá travando, né? Tá travando. Aê! Voltou! Louvado seja Deus. Eu tô achando que é porque não querem que eu faça o convite para a esposa dele vir para um Faça podcast. para ele ouvir, Faça, né, agora. Viu? Traga ela aqui, porque já teve um momento, então tem que trazer ela para conversar bem muito comigo também. Mas, Marco, muito obrigado aí pela conversa de hoje. Pela disponibilidade. Pela disponibilidade. Né? Deus abençoe. Como dizia uma membro da nossa comunidade, quem paga é Deus. Deus é quem paga. Deus é quem paga. Muito obrigado. E vai lá, Marco, tá contigo. Eu quero agradecer o convite, né, a cada um de vocês, agradecer o Hugo, Luíra, né, o podcast, a comunidade. Deus abençoe a missão de vocês. Espero que com o que eu tenha partilhado possa ter ajudado, né, clareado. A gente sabe que a gente não tem todas as respostas, mas o nosso objetivo é esse, é de acordar a consciência para que a gente possa amar melhor, né? Tudo é em vista de amar melhor. Tudo é em vista. Se eu quero ser uma pessoa melhor, só faz sentido eu ser uma pessoa melhor se for para eu amar melhor, para eu realizar o sentido da minha vida amando mais, né, a Deus e ao próximo. Então, muito obrigado, né? Espero ter contribuído. E vamos juntos, né? Fico aqui de coração aberto para um próximo, né? O convite já está estendido para minha esposa, com certeza ela terá a maior alegria de participar. E vamos juntos. Ô, Marco, muito obrigado. E um próximo tema, já que o foco da comunidade, o carisma, né, principal da comunidade é santidade e matrimônio, né? Vamos falar de um tema de casais, juntar os casais, para a gente falar do tema de casais. Vamos abrir até depois, André, uma caixinha, né? Para um próximo tema com o Marco e a esposa. Mas, Marco, muito obrigado. Encerro como São José Maria Escrivá dizia, né? Se coloca amor em tudo que você vai fazer, que é algo extraordinário. Então, você dizia, né? Ordenar para o amor. Coloca amor que tudo vai transformar. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você, sua família, a comunidade, sua missão. É isso, viu, Marcos? Muito, muito obrigada. E estarei esperando sua esposa para um próximo podcast. Deus abençoe vocês. Marco.